E olha só, vamos para a chamada aqui, para o título da nossa live de hoje, que é essa questão do ato do dia 7 de setembro, um ato que vem sendo chamado aí pelos apoiadores fervorosos, né, do ex-presidente, o Malafaia, Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer, e eles têm, a ideia, né, é, nesse 7 de setembro, promover esse ato na Avenida Paulista, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por conta aí dessas matérias da Folha de São Paulo, publicadas no final da semana passada, em que o Alexandre de Moraes atuaria fora do rito oficial do judiciário. Então, já estão chamando esses atos, e agora a gente tem a notícia de que o Tarcísio de Freitas, que está de olho em ser o candidato da terceira via, está aí sendo chamado, né, e sendo, né, cabe a ele agora tentar conter os ataques ao ministro Alexandre de Moraes nesse ato do dia 7, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro já confirmou a presença nesse ato do dia 7 de setembro. E aí a expectativa é que repita o que aconteceu no 7 de setembro de 2021, quando foram feitos ataques fortíssimos ao ministro Alexandre de Moraes, né, naquele 7 de setembro. Então, agora, o governador de São Paulo deve entrar novamente em campo para conter esse novo chilique aí do ex-presidente, que, lembrando, né, Sinara, que naquela ocasião, em 2021, quem foi chamado para conter depois, né, ou depois para aliviar aqueles ataques, foi o Michel Temer, lembra que fez aquela carta. Sim. E conseguiu aí evitar maiores consequências para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chamou ele de canalha, né? Foram ataques duríssimos. Agora, será que o Tarcísio vai segurar ele por trás para conter? Pois é, ou conter o Bolsonaro? Ai, gente, ia ser tão engraçado, né? Quem tem condições de conter o Bolsonaro? Se o Bolsonaro quiser falar porcaria, ele vai falar porcaria, né? E assim, acho bom que ele dê mais razões para o Alexandre fazer o que todo mundo está pedindo: decretar a prisão do ex-presidente, né? Aproveitar o embalo, né? Deixa o Bolsonaro falar, E assim, provavelmente vai ser mais um flop, né? Vai ser mais uma flopada. E o interessante é que o Pablo Marçal e o Malafaia estão se desentendendo em relação ao pedido de impeachment do Xandão. Porque o Marçal está dizendo assim, e quem é que o Lula vai indicar para o lugar dele? Né? Está com medo de quem o Lula pode indicar se o Alexandre de Moraes for empichado, que não vai acontecer, né, gente? Que não vai acontecer, tá? Não vai, né, todos os juristas aí são, né, unânimes em dizer que não há qualquer irregularidade, né, nada de imoral né, nos 6, pelo menos do que foi mostrado até agora, desses tais 6 gigabytes de conversas, né, no celular dos assessores. Até um Budsman da Folha, né, Dri? Até um Budsman da Folha falou que que tinha só besteira. Falou que não tinha novidade, que tinha uns diálogos bobos na matéria do grande jornalista. Tinha uns diálogos bobos. A verdade é que, né, veio aí a grife para dizer que tinha alguma coisa, para tentar comparar com a Vaza Jato. Primeiro que não tem diálogo do Alexandre, certo? Já começa aí a diferença. Não tem diálogo nenhum do Alexandre, só tem diálogo de assessor. Não tem nenhuma ilegalidade nos diálogos, né? E ainda o Glenn e o parceiro dele da Folha que fizeram a matéria ainda forçam a mão ao dizer que um PM do gabinete do Alexandre teve acesso a dados da polícia. Oi? O PM teve acesso a dados da polícia? O TSE tem poder de polícia. Acontece que o Glenn, pelo visto, não conhece as leis brasileiras, né? Eu conversando com
o Rubens Casara. Eu recomendo que vocês assistam a íntegra da entrevista que eu fiz com o Rubens Casara na sexta, juiz Rubens Casara, né? E ele falando que, em que pese ele gostar do Glenn e tudo, a percepção que ele tem é que o Glenn não conhece a Constituição brasileira. Ele fica o tempo inteiro aplicando a Constituição dos Estados Unidos ao Brasil. Que visão colonialista é essa? Nós temos a nossa própria Constituição, certo? E aí o Rubens ainda fala que ele tem uma percepção equivocada do que é democracia e do que é liberdade de expressão. Tudo tem limite, liberdade de expressão tem limite. A gente vai falar bastante com o Marçal, com o Cacai sobre isso, mas eu queria trazer isso, você falou do Marçal, Sinara, dessa treta aí com o Malafaia, né? O Malafaia que ficou provocando o Pablo Marçal, porque o Marçal foi na posse do ministro, né? Ele foi... ele chegou, olha aqui, ó, tem a matéria aqui do Plínio, na Fórum, ele chamou Pablo Marçal, deixa de conversa fiada, que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo sobre o ditador da toga, Alexandre de Moraes. É amiguinho dele, porque você foi na posse dele no TSE, a sua argumentação é furada, o PT e o governo Lula, aí ele continua, né? Aí o Pablo Marçal respondeu, fala, homem de Deus, os principais candidatos à presidência da República em 2022 estavam lá, eu, Bolsonaro, Lula e outros mais 24 governadores, não coloquei em dúvidas, fiquei preocupado com o nome que o Lula vai indicar, que tudo levantado contra ele seja apurado e responsabilizado, parabéns pela luta, pode mirar seu canhão agora no Pacheco, para ele respeitar a vontade dos senadores. Obrigado pela pergunta. E ele ainda postou a foto do Bolsonaro com o Moraes na posse de quando, né, justamente o Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ridículo, né, essa treta, né, a gente, como fala, torce pela briga, né, Sinara? Briguem desgraçados.